vontade de Deus é sempre ótima. Por mais que a gente passe por sofrimentos, a vontade de Deus é ótima para nós. É importante a gente saber disso. Eu não sei o que está se passando na sua vida. Eu não sei o que é que tira o teu sono de noite, te angustia. Eu não sei o que é que tira a tua paz. Aliás, tem muita gente que não gosta de rezar exatamente por isso. Porque a pessoa sabe que quando ela vai rezar, ela vai se encontrar consigo mesma. E ela não pode parar, porque se ela parar para rezar, ela vai se encontrar com aquilo que dói. Eu não sei o que tira a tua paz, meu irmão, minha irmã, mas saiba de uma coisa: abrace a cruz de Cristo na sua vida e confie que Deus, se Ele está permitindo essa provação, é porque é para o seu bem, é para a sua salvação, é para que você verdadeiramente entre no céu. Esta é a finalidade dos sofrimentos que nós temos aqui nessa vida. Nós irmos para Deus, irmos para o céu, e nós precisamos atravessar essa vida com essa certeza de que Deus é bom. Agora em setembro, o Papa Bento XVI vai beatificar um cardeal chamado Cardeal Newman, John Henry Newman. Ele escreveu uma poesia. O Cardeal Newman, ele era protestante, anglicano, e ele começou a estudar os Santos Padres, estudar a doutrina da igreja do início, dos primeiros séculos. E ele disse assim: os Santos Padres me fizeram católico, né? Isso é muito importante, esse estudo dos Santos Padres. Eu sempre digo isso, que com os Santos Padres, se você estuda as origens da igreja, você protestante não fica, porque você já vê que a igreja nasceu católica. A igreja já nasceu plenamente católica. E o cardeal Newman estava nessa angústia de conversão. Ele estava vendo que aquele estudo dele estava levando ele para lugares que ele não queria, estava fazendo ele mudar interiormente. E numa viagem que ele fez para a Itália, aconteceu que ele adoeceu gravemente. E nessa doença, ele sabia que Deus queria uma mudança na vida dele. Ele já era padre anglicano, não católico. Era padre lá da igreja protestante anglicana. E ele sabia que Deus queria uma mudança na vida dele. E então ele escreveu uma poesia belíssima, que é uma das poesias mais famosas da língua inglesa, e é certamente a poesia mais famosa dele. Inclusive está musicada, tem música dessa poesia do cardeal Newman. O título em inglês chama-se Lead Me Kindly Light. Conduzi-me, ó luz bondosa, ó luz benévola. Ele diz assim na poesia, e eu quero que você guarde isso no seu coração. Conduzi-me, ó luz bondosa, pois as trevas estão ao meu redor. Eu não desejo ver o horizonte distante. Basta que ilumineis o próximo passo. Eu só quero ver o próximo passo. Essa é a confiança em Deus. Na sua vida de oração, se você está perdendo noites de sono, se você está angustiado, se você está no meio do seu sofrimento, se você está no meio da dor e da angústia, peça a Deus que Ele ilumine o próximo passo. Não peça para ver o final da história, porque na novela da nossa vida,
Na novela da nossa vida, nós, muitas vezes, queremos que Deus mostre como é que vai terminar. O que é que vai ser de nós daqui a 20, 30 anos. Mas Deus não quer mostrar para nós esse futuro. Graças a Deus, Deus esconde de nós o futuro. Aliás, é por isso que é proibido ficar consultando horóscopo, ficar consultando cartomante, ficar consultando quiromante. Por quê? Porque Deus não quer que você saiba o seu futuro. Deus só quer que você saiba duas coisas: qual é o seu destino final, que é no céu, onde você finalmente vai repousar a sua cabeça, e qual é o próximo passo que você tem que dar. Se você souber o próximo passo, isso já lhe basta. Ele vai mostrando um passo depois do outro. Por isso essa oração do bem-aventurado cardeal Newman, bem-aventurado vai ser em setembro, né, que o Papa ainda não beatificou, mas lá em setembro vai acontecer. E ele diz assim, o Newman: Senhor, eu não quero ver o horizonte distante. Ele está dizendo assim: eu não quero enxergar as cenas dos próximos capítulos. Eu quero só saber onde que eu tenho que pôr o pé no próximo passo. Próximo passo da minha vida. E isto é PHN. Isso é PHN. Isso é por hoje não. Ou seja, isso quer dizer que eu tenho que me importar com hoje. A cada dia basta o seu mal. Hoje Deus quer esta minha obediência. Mas o que vai ser de mim amanhã? Tem gente que fica pensando assim: ai, eu não vou aguentar a castidade. Imagina se eu vou conseguir aguentar mais 5 anos de castidade, até eu me casar. Mas meu irmão, não se preocupe daqui a 5 anos. É hoje. O que é que Deus pede de você hoje? Hoje. Ele pede que você ponha o pé firme na confiança na palavra dele. Então, nós precisamos ter essa vida de confiança com Deus. É a vida do dia a dia, saber que Ele está conosco. Jovem, se você quer crescer como Jesus, em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens, saiba, você precisa de uma vida de oração. Então, você precisa ir para o sacrário. Você precisa ir diante do Santíssimo Sacramento. Você precisa adorar. Você precisa pedir para Deus iluminar o seu próximo passo. Você às vezes vai lá rezar e diz: mas padre, Deus nunca me diz. Mas o que é que você está perguntando para Deus? Você às vezes está perguntando para Deus as cenas dos próximos capítulos. Às vezes você está perguntando para Deus o horizonte distante. E Deus não quer mostrar para você, porque Deus não é uma cartomante. Deus não vai ficar mostrando para você cada coisa antecipadamente. Ele vai mostrar o próximo passo, e não o que vai acontecer daqui a 5 anos com você. Muitas vezes acontece isso. O rapaz quer entrar no seminário, mas ele já quer no primeiro dia de seminário ter certeza se ele vai ser padre. Mas quem sabe Deus quer que você entre no seminário por outras razões, para você sair de lá um cristão melhor. Eu conheço pessoas que entraram no seminário, tiveram um bom tempo de formação e de experiência com Deus, depois saíram e hoje são pais de família, felizes, contentes, realizados. E também isso é de Deus. Portanto, Ele nos mostra o próximo passo. É esta a realidade que Deus quer para nós, essa confiança nele. Aconteceu uma vez nos Estados Unidos que um homem era um acrobata. Ele costumava subir em arranha-céus e se pendurar lá em cima, fazer acrobacias, virar cambalhota,
em situações muito preocupantes, perigosas. E um dia ele chamou toda a imprensa. Ele iria subir num edifício muito alto e ia ter amarrado no seu tórax o seu filho pequeno. E lá estava aquele homem com o pequeno filho de 3 anos de idade, amarrado no tórax, fazendo acrobacias, se pendurando no parapeito, no mastro, dando cambalhotas, girando, diante de um precipício enorme daquele arranha-céu. Quando ele terminou a sua exibição, ele desceu, desamarrou a criança, e os jornalistas foram todos direto para a criança para entrevistar a criança. E perguntaram assim para o menino: menino, você não teve medo? A resposta da criança foi: não, eu estava com meu pai. Essa é a confiança que nós precisamos ter em Deus.